E a imprensa de São Paulo noticiou que o Internacional tem interesse e entrou na disputa por um zagueiro do Benfica ex-Corinthians. No vídeo de hoje eu quero te falar um pouco mais sobre essa possibilidade, sobre um outro zagueiro argentino que também entrou no radar do Internacional e sobre os valores, caso o Inter queira comprar Nanritan Nandes, jogador volante do Cagliari da Itália, 27 anos da seleção uruguaia, que é um alvo do Inter para a próxima temporada para substituir o Johnny, que está vendido para o Real Betis da Espanha. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações, roda a vinheta. Boa tarde, Colorado! Sejam muito bem-vindos aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de a gente começar esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também o sininho de notificações, que é muito importante. Assim, sempre que tiver vídeo novo, o teu celular vai ser sempre notificado, tá bom? Começando aqui com as informações do Internacional, primeiramente falando sobre negociações e sobre a busca do Inter no mercado de zagueiros. Todo mundo sabe que o Rodrigo Moledo está saindo agora no fim do ano e, além disso, Nico Hernandes é um jogador que também pode deixar o Internacional. Com isso, o Inter ficaria apenas com 3 zagueiros, ou 4. No caso, o Vitão e o Mercado. Lembrando que o Vitão tem contrato somente até julho e não se sabe se ele vai permanecer no próximo ano. E teria também o Igor Gomes e o Hugo Malo, que é um lateral direito, mas também pode exercer a função de zagueiro. Ou seja, o Inter tem 4 jogadores, que desses 4, um é improvisado e o outro é o Vitão, que só fica, por exemplo, até julho, ou ainda não se tem essa definição sobre a permanência dele além de julho. Dito isso, o Inter quer zagueiros para a próxima temporada. Isso mesmo, no plural, zagueiros. Além do Bruno Mendes, que esse a gente sabe que é um alvo do Inter para a próxima temporada, já falei muito sobre o Bruno Mendes, inclusive fiz um vídeo de hoje pela manhã atualizando sobre a questão do uruguaio. Tem outros 2 zagueiros que apareceram na pauta do Internacional. O primeiro é o de Lautaro Gianetti, jogador do Vélez Sarsfield, 30 anos de idade, e é um jogador que o contrato dele termina agora no dia 31 de dezembro e ele fica livre no mercado para poder assinar com qualquer clube. Ou seja, é uma contratação que não exigiria o Inter pagamento, viria de maneira gratuita, o Lautaro Gianetti. Eu conversei com o empresário do jogador, que confirmou que o Inter realizou já uma sondagem pelo jogador a fim de saber quanto que ele gostaria de receber aqui no Internacional, mas o Inter ainda não avançou com uma proposta oficial em cima desse jogador. Recentemente, esse jogador também foi especulado no Grêmio, que também busca um zagueiro para a próxima temporada. O outro zagueiro, além desses 2 que eu falei agora, além do Bruno Mendes e além do Gianetti, é o João Vitor. E essa foi uma informação que saiu agora no começo da tarde. Uma informação trazida pelo jornalista André Hernan, que é um jornalista lá de São Paulo, e trouxe informação que o Internacional e o Botafogo estão interessados na contratação do zagueiro João Vitor, que hoje está no Benfica, tem 25 anos, não vem sendo aproveitado por lá e poderia retornar ao futebol brasileiro. O João Vitor é aquele jogador que se destacou muito na temporada 2020 no Atlético Goianiense e na temporada 21 ele se destacou muito no Corinthians. E aí na temporada 22 ele é vendido para o Benfica, mas ele é um jogador que acabou tendo alguns problemas por lá e não acabou se adaptando. E é um jogador que pode deixar o Benfica. O Corinthians tentou fazer um empréstimo no jogador e o Benfica não aceitou. O Benfica só aceita uma venda do jogador. Como é um atleta de apenas 25 anos, tem um potencial de revenda. É um jogador novo ainda. E segundo a informação trazida pelo André Hernan, o Inter estaria interessado em comprar um jogador. Mas também, até o presente momento, não realizou nenhuma proposta oficial pela contratação do zagueiro brasileiro. O que se sabe é que realmente o Inter vai trazer 2 zagueiros. Um deles possivelmente vai ser estrangeiro e o outro vai ter que ser um zagueiro brasileiro. Devido a cotas de estrangeiros no Internacional, por mais que o Nico Hernandes possa deixar o Inter, o Depena é uma possibilidade ainda de saída, né, para diminuir essa cota de estrangeiros, o Inter vai trazer um outro zagueiro e esse deve ser um zagueiro daí sim um pouco já da naturalização certa para poder jogar os campeonatos, né, sem qualquer tipo de empecilho. No caso, o Inter deve trazer um brasileiro e um jogador estrangeiro.
João Vitor hoje, entre todos os zagueiros que vem sendo especulado, é o único brasileiro, mas para o Inter conseguir contratar esse jogador, teria que desembolsar algo em torno, a gente está falando no mínimo aí de algo em torno de 3 até 5 milhões de euros. E como o presidente Alessandro Barcelos disse, o Inter nessa janela de transferências vai ter, vai poder investir até 9 milhões de euros. Se o Inter contrata, por exemplo, o João Vitor, o Inter não consegue trazer os jogadores que também quer, como o caso um centroavante, um meio armador e um volante que eu vou falar logo mais. Então acho muito complicada essa negociação do João Vitor, mas vale deixar o destaque sobre a tentativa do Inter nesse zagueiro do Benfica. Outra situação que eu quero trazer para vocês também é sobre a do Nathan Nandes, jogador de 27 anos do Cagliari da Itália, volante, pode também jogar aberto pela direita, pode jogar também de lateral direito, e é um jogador que é da seleção uruguaia, vem se destacando muito. O próprio empresário confirmou, o Pablo Betancur confirmou essa sondagem, esse interesse do Internacional pelo jogador, e é um atleta que tem contrato até julho, e agora em janeiro, por exemplo, já poderia assinar um pré-contrato e a partir de julho vir de maneira gratuita ao Internacional. Só que, como disse o presidente Alessandro Barcelos, ele já quer resolver o plantel do Internacional agora em janeiro, e a ideia seria comprar o jogador de maneira antecipada junto ao Cagliari. Qual que é o valor que está girando em torno dessa negociação? Se fala de 3 a 4 milhões de euros. A gente está falando de até 20 milhões de reais sobre a contratação do Nathan Nandes. É o que o Inter desembolsaria. É um baita jogador, um jogador que chega e farda, chega para ser um dos principais volantes tranquilamente do futebol brasileiro. É um jogador muito novo ainda e ele tem uma característica muito parecida assim com a do Gabriel Mercado. É um zagueiro um volante muito sanguíneo. É um jogador de muita personalidade e é um jogador que foi, querendo ou não, campeão da Libertadores com o próprio Boca Juniors lá em 2018. E desde 2019 ele é vendido, por exemplo, para o Cagliari da Itália, onde ele está até hoje. Vale deixar o destaque que outros clubes da Itália também estão interessados no jogador, como por exemplo a Juventus, a Inter de Milão e o Milan. Ou seja, não seria uma negociação tão fácil assim, mas o Inter poderia seduzir o jogador com uma volta ao futebol sul-americano. O Inter também tem, entre aspas, uma carta na manga que poderia utilizar o próprio Sérgio Rocher, que é muito amigo do Nathan Nandes, eles que são parceiros de seleção uruguaia, então faria também um certo sentido o Rocher ajudar o Inter nesse tipo de contratação. Lembrando que o Nandes seria um jogador estrangeiro, a gente está falando em um zagueiro estrangeiro mais um volante estrangeiro e ainda a possibilidade de Lucas Alario. A gente está falando aí com o Inter hoje que tem 8 jogadores e para 11. Tá certo que o Nico Hernandes pode deixar o Inter, tá certo que o Depena pode deixar o Inter, mas ainda ficaria em 9. O Inter teria que se desfazer ainda de mais alguns jogadores estrangeiros e acho que até poderia, por exemplo, daqui a pouco sobrar para um Hugo Malo da vida. Mas vai deixar o destaque aí por parte do interesse do Internacional na contratação do Nathan Nandes, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, logo mais volto com novas informações. Valeu, falou e fui!